dia, irmãos. Uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor, nós estarmos juntos, você prestando culto, como se aqui estivesse. É maravilhoso isso, né? São as bênçãos da tecnologia, mas existe uma coisa que é mais importante do que a tecnologia, é o que nós cremos. Nós cremos nisso, cremos que estamos juntos, e nós louvamos a Deus por isso. Vamos dizer que o Senhor é digno nessa manhã. É manhã de Páscoa, é culto da ressurreição. É um momento especialíssimo para a igreja. A igreja faz 2 cultos em dias assim. 2 cultos, de manhã e um culto à noite, onde a gente tem a oportunidade de adorar o Senhor. Queria que você fizesse isso. Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã maravilhosa, onde nós podemos dizer para o Senhor o que sentimos, nossa gratidão pela ressurreição, pelo que isso representa para a nossa fé, para nossas histórias e por que nós somos. Nós te louvamos, engrandecemos o teu nome nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Vamos dizer que o Senhor é digno. Cante com a gente, está em casa, louve o Senhor, dizendo: graças eu te dou, ó Pai, graças eu te dou. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. E aquela igreja vivia de uma maneira especial. Eles dividiam o pão de casa em casa. Eles contavam com a simpatia do povo. Parece que os vizinhos gostavam dele. Às vezes a gente vê tanta gente que os vizinhos não gostam, né? Gente que fala assim com orgulho: nem sei quem é o meu vizinho. Como é que um crente conheceu Jesus Cristo e tem orgulho de dizer isso? Nem sei o nome do meu vizinho. Era uma igreja tão interessante que eles, além de partilhar coisas, a vizinhança gostava deles. Eles comiam o pão, eles bebiam o vinho, eles dividiam a mesa. Na verdade, eles não dividiam só a mesa, eles dividiam as histórias. Cada um dividia as coisas, cada um dividia os sofrimentos, porque a igreja é assim. Eu sei que você está sentindo falta da igreja. E aqui a gente gosta de dividir as coisas. A gente divide o neto que chegou, a gente divide o emprego novo, a faculdade concluiu, o pai que foi embora. A gente divide os resultados ruins dos diagnósticos que recebemos. A gente divide o Natal que está chegando. A gente divide os risos e divide as lágrimas, porque a gente sabe que dor dividida é dor menor. Por isso que a gente sente tanta falta da igreja. Mas aquela igreja que viveu perseguição, que viveu a loucura do império em fúria atrás dela, era uma igreja que dividiu o amor. Unidade na diversidade. Esse tempo é um tempo diferente. É um tempo de diversidade e é um tempo de adversidade. Nesse tempo, o que nós vamos dividir é o amor. É isso que nós vamos dividir. Por enquanto, a gente não tem condição de dividir a mesa. Por enquanto, a gente não tem condição de cear juntos. Mas em breve, nós vamos dividir isso também. Unidade e diversidade. A multidão dos que creram era só um coração e alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. E o que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à barreira, vida em comum verdadeira.
multidão dos que creram era só um coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Amém. Eu queria abrir com vocês o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como relatou Lucas, capítulo 24, de 1 a 9. Lucas 24, de 1 a 9. Mas antes, eu queria orar pela sua família. Queria orar pelos que estão perto e os que estão longe. Queria que você, nesse momento, fizesse uma oração, pedindo pelos aqueles que estão perto de você na quarentena e pelos que estão longe. O Renato vai orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para louvar e bendizer o Seu nome, Senhor, porque só Tu és digno dessa adoração, ó Pai. Só Tu és digno, Senhor, de tudo, ó Pai. E estamos aqui, Senhor, reconhecendo que Tu és misericordioso, Senhor, que Tu és amoroso, Senhor, e que nesse momento tão especial, Senhor, sabemos que Tu guardas, Senhor, a cada um de nós. Guarda nós que estamos aqui, guarda aqueles que estão nos seus lares, guarda aqueles, Senhor, que são de serviços essenciais, ó Pai, e estão no fronte, carecendo mais ainda, Senhor, dessa Tua guarda, ó Pai. E é por isso que nós oramos aqui, para que Tu estejas com cada um, Senhor, que Tu faça presente nesse momento, ó Pai. Tudo isso nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Leitura de Lucas 24, de 1 a 9. Pode ler, Fernanda. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra revolvida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram de suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Amém. Vocês podem sentar. Márcio publicou uma frase no Facebook da igreja. E a frase dizia assim: esperamos o cumprimento da promessa. Ela é interessante porque você olha e você pensa assim: poxa, está falando do Natal. É uma lâmpada, assim, tipo uma candeia, uma latinha com uma vela dentro. Esperamos o cumprimento da promessa. E aquela imagem me fez viajar, né? Porque o que nós estamos vivendo hoje é muito maior do que o Natal. Muito maior. Houve uma enorme mudança no mundo a partir da ressurreição. Uma gigante mudança no mundo. Tudo mudou de lugar depois da ressurreição.
Mas aquelas mulheres não se deram conta disso. Eram mulheres de fé, eram mulheres que amavam o Senhor. Mas aquelas mulheres não se deram conta disso. Elas foram para lá para jogar perfume num corpo que estaria apodrecendo. Elas foram cuidar ali onde ficam os mortos do corpo que já começava a ter cheiro ruim. Elas foram para aquele sepulcro como se fosse sexta-feira. Isso é coisa para a gente pensar. Elas não se dão conta de que houve uma mudança. Elas não foram com coração de domingo. Elas foram com coração de sexta-feira. E como eu digo que elas não se dão conta de que houve uma mudança, talvez você que está me ouvindo não se dê conta de que houve uma mudança. Talvez muita gente precise dar conta de que é uma mudança. Esse é o ponto mais alto da nossa crença. Nós estamos na ressurreição, e a ressurreição é o ponto mais extremo da nossa crença. E se você não consegue entender isso, e se o dia para você amanheceu absolutamente comum, e se nada disso te diz alguma coisa, e se as suas entranhas não mexem, eu gosto desse texto, que quando uma olha para a outra, as entranhas mexem, mas vendo as entranhas mexeram. Se as suas entranhas não mexem no dia de hoje, é porque você não se deu conta do que aconteceu. A exemplo daquelas mulheres, você não sabe nada do que está acontecendo. Eu desejo te trazer em nome de Jesus uma atitude de fé para você entender o que está acontecendo. Elas voltam para o sepulcro porque no fundo elas não sabem nada do que aconteceu, não entenderam nada. E o anjo diz para elas: por que procurais entre os mortos aquele que ressuscitou? A resposta seria: porque o natural é procurar morto no sepulcro. É natural procurar morto onde os mortos estão. Isso seria o natural. Elas, na verdade, todo o trajeto de vida dessas mulheres, todo o movimento de alma, todo o movimento de corpo, toda a decisão de deslocamento que elas têm, é absolutamente na direção do que era natural. Era natural procurar ali. Mas o maravilhoso, irmãos, que o conceito de ressurreição, ele rompeu com o que é natural. Por isso, nós estamos vivendo um momento que não é nada natural. Por isso que quem entende a ressurreição, por mais que a paz, que o temor se agigante, por mais que os dias sejam terríveis, por mais que a gente fique apreensivo, que é o natural, a gente consegue viver o que não é natural. Por isso que diante da falta de dinheiro, que faria qualquer um enlouquecer, diante do que seria absolutamente natural, a ressurreição faz com a gente, faz com que a gente viva o que é natural de maneira nada natural. É isso que a ressurreição faz. Ela inverte as coisas. E talvez, irmãos, talvez você, meu irmão, ainda esteja com os olhos na sexta-feira, ainda esteja com os olhos nas certezas da sexta-feira, porque cá para nós, a sexta-feira era muito mais certa do que o domingo. Na sexta-feira, a gente tem a crucificação, está lá, ela é concreta. Na sexta-feira, a gente tem as 7 palavras da cruz, são concretas. Na sexta-feira, a gente tem a morte. Ele desce do madeiro e é morto. Vai lá para a sepultura de José de Arimateia, cedida para ele. Tudo isso é concreto, porque no fundo, cá para nós, a sexta-feira é concreta. O domingo não é concreto. Um domingo é uma atitude de fé. É muito mais fácil acreditar na sexta-feira ou no domingo da ressurreição? Muito mais fácil acreditar na sexta-feira do que no domingo da ressurreição. Mas, irmãos, quem tem certezas no coração
de quem Deus é, quem acredita nas promessas do Senhor, o domingo da ressurreição faz muito mais sentido do que a sexta-feira. Quero te fazer uma pergunta: o que tem alimentado a sua vida? Você tem se alimentado de quê? O que tem como são alimentadas as suas convicções, as suas ações, a sua maneira de levantar na segunda-feira? O que tem te alimentado? São as certezas da sexta-feira ou as promessas do domingo? O que tem te alimentado? A certeza da sexta. O que tem alimentado o teu coração? No dia da ressurreição, é importante a gente perguntar o que tem alimentado o nosso coração. Nós não podemos viver das evidências da sexta-feira, nós não podemos viver nessa vida de fatos concretos, nós não podemos viver do saldo da conta, nós não podemos viver da empresa que vai fechar, nós não podemos viver disso. Nós precisamos acreditar que existe um domingo, que existe ressurreição e que vai ter esperança e que a gente vai conseguir passar por isso e que a gente vai sobreviver a isso, e que se a gente não sobreviver a isso, nós estamos com o Senhor. É horrível dizer isso, mas a gente precisa acreditar nisso. A avó está bem doente, a neta está do lado dela, né? A avó estava velhinha e ela está bem doentinha, e a neta está do lado dela. Vó, você não tem medo de morrer, não? A avó fala para ela assim: minha filha, se eu morrer, eu fecho os olhos aqui e abro os olhos do lado de Deus. E se eu não morrer, eu fecho os olhos aqui e abro os olhos também do lado de Deus. Se eu morrer, eu sinto agora, enquanto estou vivo, que Deus segura a minha mão. Mas se eu morrer, eu vou sentir que eu vou abrir os olhos e sou eu que estou segurando a mão de Deus. São dessas certezas que a gente precisa se alimentar, que as coisas vão dar certo, que tem domingo, que o domingo da ressurreição vence tudo, que o domingo da ressurreição é a última palavra. Nós somos o grupo que vive do domingo da ressurreição e não das evidências da sexta-feira da paixão. O que eu preciso aprender com essas mulheres? Vê se você se parece com elas. Vamos imaginar aqui uma conversa delas indo para o túmulo. Elas compraram tudo no dia anterior, se organizaram, compraram os aloés, compraram os incensos e vão levar para o túmulo. Então elas estão no meio do caminho e estão pensando assim: e aí? Quando a gente chegar lá, como é que vai ser? Você tem uma pedra enorme lá no túmulo. Eu não dou conta de empurrar aquela pedra. Não, nem eu, nem nós três juntos. E os guardas não vão ajudar, porque do lado de fora está assim de guardas. Eles não vão ajudar a gente. Ou, o texto diz que elas, tomadas de pavor, baixavam os olhos para o chão. Não sei qual é a etapa da vida que você está. Se você é aquele que no meio do caminho está preocupado com coisas que não acontecerão, ou se você é aquele que chega lá, é tomada de pavor e baixa os olhos para o chão. E, minha irmã, meu irmão, confie nas promessas de Deus. Não fica tentando resolver, fazer a engenharia da remoção da pedra, você nem tem pedra mais lá. Não fica tentando resolver o que nem aconteceu, não fica morrendo de véspera. Para de fazer, tem gente fazendo carta de despedida por conta da Covid. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Vamos acreditar no domingo da ressurreição, vamos acreditar na luz da ressurreição, vamos sair da sombra da cruz da sexta-feira, vamos acreditar que é possível. Não fica pensando como é que vai ser, eu carrego a pedra, você empurra, nós fazemos uma força, e não vamos, a pedra já está removida.
que adiantou esse sofrimento do caminho se a pedra já está removida? O que adiantou você ficar? O texto fala isso. E elas, tomadas de pavor, baixaram os olhos para o chão. Talvez você esteja assim, minha irmã, tomada de pavor e baixando os olhos para o chão. Não é tempo disso. É tempo de confiar em Deus, porque o anjo fala uma frase que ela é de uma força. Ele ressuscitou e Ele vai adiante de vós. Isso é maravilhoso. Ele ressuscitou e Ele vai adiante de vós. Nós precisamos viver uma vida acreditando que o Senhor vai adiante de nós. É o Senhor que está adiante das nossas obrigações financeiras, é o Senhor que está adiante da saúde dos nossos queridos, é o Senhor que está adiante de tudo que nós vivemos. Ele vai adiante de vós. Nós precisamos, vencer nesse momento a descrença, o esquecimento das promessas de Deus e o pessimismo. A gente precisa acreditar que Ele vai adiante de nós. Repete comigo, por favor. Ele vai adiante de nós. Ele vai adiante de nós. Essa é a promessa, essa é a certeza que a ressurreição nos dá, que Ele vai adiante de nós. Nós estávamos sobre a sombra da cruz. Hoje, nós estamos sobre a luz da ressurreição. Nós estamos sobre o governo do Senhor. Nós não estamos sob o poder do Império Romano. Nós não estamos sob o poder das trevas. Não há outra voz que fale sobre nós na nossa vida. É triste quando eu estou na igreja, anos falando, e as pessoas continuam com medo de olho grande, de macumba, de coisas que fizeram para elas. Mas isso me dá uma angústia, me dá uma tristeza, que é muito tempo falando o contrário, que não há outra voz de comando na sua vida, ninguém fala a sua vida, ninguém governa a sua vida, não há outro poder que governe a sua vida, a não ser o Senhor. Não há vírus que governe a sua vida, a única coisa que governa a sua vida é a voz organizadora do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele vai adiante de nós. E o texto diz assim: e vós o encontrareis. Essa parte para mim é maravilhosa. E vós o encontrareis. Sabe por quê? É maravilhosa, porque no fundo eu pensei assim, mas elas tinham mais vantagem do que eu. Porque ele ressuscitou e elas se encontraram com Ele. Onde nós o encontraremos? Nós o encontraremos no partir do pão. Nós o encontraremos hoje. Nós nos encontramos com Ele hoje. No vinho que desce da nossa garganta, no pão que é esmagado pelos nossos dentes, naquilo que entra em nós e se mistura com o nosso próprio corpo. Nós o encontramos. Nós encontramos o Senhor. O texto diz assim: e vós encontrareis no partir do pão, na comunhão, na amizade que está entre nós. Nós encontramos o Senhor nas mãos dos necessitados. Nós encontramos o Senhor quando nós encontramos os olhos dos necessitados. Nós encontramos o Senhor nas nossas orações. Você tem orado mais. Nós encontramos o Senhor nas nossas orações.
nos nossos louvores, nós encontramos o Senhor na palavra que continua chegando no nosso ouvido, mesmo quando a gente não pode pisar na igreja. A palavra chega ao nosso ouvido, mesmo quando a gente não pode pisar na igreja. O presbítero queria vir hoje para cá, para fazer a ceia. Eu falei assim: não venha, presbítero. Nós vamos fazer a ceia só com os cantores. Ele tinha muita vontade de estar aqui. Irmãos, o milagre é que a ceia chegou na casa dele. O milagre é que a palavra chegou na casa dele. O milagre é que a palavra chega onde a gente encontra ele, quando a palavra chega no nosso ouvido e faz sentido. Faz sentido tudo que a gente está ouvindo nessa manhã, faz sentido. Nós o encontramos através da gratidão, através da fé. Para você que está desanimado, eu queria te dar um recado. Ele vai ao nosso encontro, na quarentena, se estivermos doentes. Ele vai ao nosso encontro até quando a gente vai procurá-lo no lugar errado. A gente tem procurado muito a Deus, muitas vezes a gente tem procurado a Deus no lugar errado. Muitas vezes a gente tem procurado a Deus do jeito errado. Mas a boa notícia é que Ele vai até nós. Ele vai até a gente. Mesmo que a gente tenha saído de casa para perfumar o defunto. Mesmo que a gente tenha saído de casa, muitas vezes nós saímos de casa sem convicção, sem certeza, para jogar aloés em quem não precisa de aloés, para trazer incenso para quem... Quantas vezes a gente não já fez umas burradas de fé? Muitas vezes. Mesmo quando a gente enxerga Ele de maneira errada, entende Ele de maneira errada, Ele vai a seu encontro. Você que está desviado da igreja, queria te dar um recado. É domingo de Páscoa. Ele está indo ao seu encontro. Ele está indo até você. Então é tempo de se encontrar com Ele. E o anjo fala mais coisas. E é fantástica essa conversa do anjo, quando ele diz assim: Ele ressuscitou conforme dissera. Ele ressuscitou conforme dissera. Irmãos, deixa eu dar um recado para você, minha irmã, meu irmão. Queria te dar um recado. Você precisa acreditar mais no que Deus diz, viu? Ele ressuscitou conforme dissera. Você precisa acreditar mais no que Deus diz. Você ouviu isso o tempo todo na escola dominical, desde criança. Eu estou convosco todos os dias. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que eu permita. Assim como todas as estrelas são no céu, nesse mundo infinito, eu chamo cada uma pelo nome. O Todo-Poderoso governa a nossa vida. O Todo-Poderoso incide na nossa vida. Mesmo que a gente tenha nossas dúvidas no meio do caminho. O Todo-Poderoso incide nas nossas vidas. Eles não o viam ali. Sabe, irmãos, isso me lembra Paulo e Silas apanhando na prisão, presos pelos pés e pelas mãos numa posição horrorosa, e eles louvavam. Sabe por quê? Porque eles não ficavam limitados àquele momento e àquelas circunstâncias. Eles louvavam,
porque o que tira a gente do desespero, o que tira a gente dessa situação pessimista, o que tira a gente de acreditar que vai dar tudo errado, e o que tira a gente dessa sensação de pavor, o que tira a gente do lugar é o louvor, porque Paulo e Silas, enquanto estavam presos, eles louvavam, eles engrandeciam a Deus, eles cantavam. Eu queria dizer e falar assim no fundo do coração para você, é o louvor que tira a gente disso, é a palavra que tira a gente disso, são as nossas orações que não prendem a gente dentro de casa, são as nossas orações que não prendem a gente na cama do hospital, porque por mais que nós permaneçamos fisicamente ali, a nossa alma está em outro lugar, o nosso coração está em outro lugar, as nossas certezas estão em outro lugar. O anjo diz assim para eles, para elas: ele não está mais aqui. Outra coisa que eu queria que você lembrasse, é tanta coisa que aparece só naquela conversa de 2 minutos, né, gente? Ele já não está mais aqui. Se recuse a ficar no lugar onde Deus não está. Vou repetir, hein? Se recuse a ficar no lugar onde Deus não está. Às vezes você está envolvido em coisas erradas, às vezes você está envolvido em armações, às vezes você está envolvida em situações absolutamente que você sabe muito bem que Deus não está ali, que Deus não toma parte daquilo. O anjo diz assim: ele não está mais aqui. Então se recuse a ficar no lugar onde o Senhor não está. Talvez você esteja vivendo uma vida longe do Senhor. Se recuse a ficar no lugar onde Deus não está. Ele não está mais aqui. Como tem sido as suas orações nessa quarentena, hein? Como tem sido as suas orações? Senhor Jesus, vem até a minha casa. Senhor Jesus, vem até os meus problemas. Senhor Jesus, vem até essa falta de saúde. E eu queria que nesse dia você dissesse: Senhor Jesus, vem até meus problemas, mas Senhor Jesus, me leva até o dia da ressurreição. Leva meus olhos para a ressurreição. Senhor Jesus, venha até meus problemas. Senhor Jesus, leva meus olhos até a ressurreição, porque a ressurreição significa a esperança. A ressurreição significa que o Senhor olha por mim, que o Senhor ressuscitou, e se o Senhor ressuscitou, eu ressuscitei também, porque eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará sobre a terra, e eu me levanto também, eu pertenço a Ele e a mim, e Ele a mim. Eu queria te dar um recado. Tudo muda muito rápido, viu? Uma semana antes, os discípulos estavam entrando com Jesus e ele cantando Hosana. Uma semana depois, os discípulos estavam fugidos, com medo de serem pegos pelos romanos e pelos judeus. Em uma semana, a vida deles mudou. Uma semana, tudo virou de cabeça para baixo. Em uma semana, tudo mudou. Está estranhando porque tua vida mudou de uma hora para outra? Está estranhando porque de uma hora para outra você estava muito bem e agora está mal? Estava muito bem de grana e agora está mal? Estava cheio de empregados e teve que demitir? Estava com emprego e teve que ser mandado embora? Estava recebendo e parou de receber? Em uma semana tudo muda. Uma semana o pessoal gritava: Hosana o que vem em nome do Senhor. Uma semana depois o mesmo pessoal estava gritando: crucifica. É para a gente entender que mudanças repentinas acontecem. Às vezes a gente está com emprego e uma semana depois está sem, está com dinheiro, uma semana depois está sem, está com saúde, uma semana depois está sem. Nós precisamos fé para suportar a freada desse carro. Imagina, vou criar uma imagem aqui, aquela imagem da inércia. O carro está indo em velocidade, você está sentado, sem cinto. O carro freia, você é expulso pelo para-brisa e cai lá fora. Você está no mesmo carro, em velocidade, com um cinto.
o carro freia, você vai para frente, está um solavanco, dói a coluna, dói o pescoço, aí você volta. Isso representa a fé. A fé é justamente esse cinto de segurança que ajuda a gente nas freadas da vida. Às vezes as freadas da vida acontecem de uma semana para outra, entre o Hosana e o crucificam. De uma hora para outra tudo muda. E entre o Hosana e o crucifica, o que fica, irmão? O que fica é o cinto de segurança. O que fica é a gente que permanece dentro do carro. É a gente que continua caminhando, continua dirigindo, continua na estrada, mesmo depois de uma grande freada. Quero dizer para você, nós vamos continuar nessa estrada, mesmo depois dessa grande freada. Acredite, tira os olhos da sexta-feira da paixão e bota os olhos na ressurreição, bota os olhos na luz da ressurreição. Ele vai adiante de nós, Ele vai adiante de nós. Nada impede que a ressurreição chegue. Nada impede. Às vezes a gente entende errado os recados de Deus. Às vezes a gente não vê a saída. Às vezes as lágrimas confundem a gente, como Madalena se confundiu. Às vezes a gente está no domingo com cabeça de sexta-feira. Nada impede a ressurreição, nem a pedra, nem os guardas. Jesus sempre será a nossa melhor direção. A pergunta principal do anjo: vocês se lembram do que ele falou? O anjo tem uma conversa com elas maravilhosa. Mas vocês não se lembram do que ele falou com vocês? Queria dizer para você, João, que está me ouvindo. Calma, João. Você não lembra do que ele falou com você? Que ele seria a sua sombra, a sua direita? Beatriz, você não lembra? Silvana, querida, você não lembra do que ele falou com você? Que ele seria a sua sombra, a sua direita? Belete, você não lembra do que ele falou com você? Que ele estaria contigo todos os dias? O anjo pergunta para as mulheres: mas vocês não lembram o que ele falou com vocês? Esse é o problema. Nós temos andado muito assustados, porque a gente não tem lembrado o que o anjo disse. Coisas têm tirado a nossa paz, porque às vezes a gente esquece o que o anjo disse. Aonde estão guardadas as suas convicções? Aonde estão guardadas as suas histórias com Deus? E para terminar, aquelas mulheres fizeram um caminho de volta. E o caminho de volta, elas fizeram anunciando, adorando. Como é que você vai sair dessa pandemia, hein? Como é que vai ser o caminho de volta? Você vai ser o mesmo? Vai ser o mesmo cara? Eu desejo que você volte como elas voltaram, anunciando e adorando. Depois de encontrar com o Senhor, o caminho de volta tem que ser outro. Depois que nós vivemos nesse período, minha irmã, o caminho de volta tem que ser outro. Jesus ressuscitou, Ele está vivo, e Ele vai adiante de nós, e Ele vem ao nosso encontro, e Ele vem para nos salvar, e nós tiraremos a sombra da cruz, as lembranças da sexta-feira, porque hoje é dia de ressurreição. Deus abençoe sua vida, boa Páscoa, siga com fé, e que assim seja. Nós vamos passar agora, irmãos, para o momento da ceia do Senhor. E um momento especial para nós, um momento especial para você que está ceando em casa,
Quero dizer para você que o apóstolo Paulo diz que ele ressuscitou e nós nos mantemos com olhos de fé. A comunidade primitiva, ela se espalhou depois da história da ressurreição. A comunidade primitiva, ela se manteve viva depois que elas receberam a notícia que o Senhor tinha ressuscitado e elas viram o Senhor subir. Os campos de concentração, o que mantinha aqueles caras vivos eram as histórias que outros diziam para eles, os sonhos que os outros diziam para ele. A ressurreição traz isso para nós. A ressurreição, ela tem o talento de tornar vivo as coisas dentro de nós. Talvez você esteja um tempo de muita sombra, de muito mofo, vamos bater o pó disso aí. Vamos dizer que vamos abrir a janela da nossa vida e que entre a luz da ressurreição, que invada a luz da ressurreição na nossa casa, porque a ressurreição, ela venceu o tempo e o espaço. Venceu o tempo, porque nós não estamos presos a esse tempo, e nem estamos presos a esse espaço, a essa carcaça. A ressurreição vence tudo. Quando estamos com Deus, o tempo e o espaço não tem a mesma força sobre a nossa vida. A morte sempre representou uma barreira, mas o Senhor mandou um recado na ressurreição, que a morte não é a última barreira, que se o Senhor ressuscitou, eu ressuscito também. Sabe por quê? Porque Deus nos ouviu. Deus nos ouviu. Eu queria cantar com você que Deus enviou seu Filho amado para morrer em nosso lugar, e Ele ressuscitou, e com Ele eu ressuscito também. Senhor, nós apresentamos esses elementos de um uso comum para um uso que é sagrado, em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nosso meio, seja bem-vindo em nossa casa. Te louvamos por Jesus Cristo. Amém. Pegue seu pão, pegue seu vinho e vamos participar da ceia do Senhor. E participamos por quê? Porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Cante com a gente, vamos lá. Vamos cantar em casa, vamos lá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim Não tenha medo de cantar esse pedaço não, viu? Ninguém morre de véspera. Nosso dia, só Deus sabe quando vai ser. Desejo que você viva muitos anos, veja seus netos, seus bisnetos, mas nós acreditamos
que pertencemos ao Senhor, porque Ele venceu o tempo e o espaço. O meu Jesus que vivo está. Diga aí nessa casa, diga daí. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, terror não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Naquele dia, ele tomou o pão e, tendo dado graças, disse: esse é meu corpo, tomai dele todos, fazei isso em memória de mim. Senhor, nós apresentamos aqui o pão. Nós dizemos que cremos na ressurreição do corpo. Cremos em Jesus Cristo, que foi crucificado, morto e sepultado, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos e ressuscitou entre os mortos. Nós cremos, Senhor. Cremos que seu corpo foi triturado pela dor, mas cremos que o seu corpo, hoje, é o corpo que nós teremos, um corpo glorificado e tocado por Deus. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Tomai e comei, esse é o meu corpo. Tomai e comei, esse é o meu corpo. Tomai e comei, esse é o meu corpo. Pegue seu pão. Em memória de mim, comei. Em memória de mim, bebei. Em memória de mim, abri a porta para o irmão entrar. Em memória de mim, parti. Em memória de mim, reparti. Em memória de mim, tomai entre os dedos a promessa de que eu estaria convosco todos os dias. Ele vai adiante de nós, Ele está conosco. Esse pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas Ele está ceando com você agora na sua casa. Ele está ceando agora com seus filhos em casa. Ele está ceando. Ele está ceando com a gente, porque Ele vai adiante de nós. Pegue seu pão e coma. Tomai e comei. Esse é meu corpo. Senhor, cremos na ressurreição do corpo. Dizemos com o nosso coração que cremos na ressurreição do corpo. Cremos na força da Páscoa, na força da luz do dia da ressurreição. Nós cremos nisso. Cremos que recebemos o Senhor dentro de casa nessa ceia. Cremos que o Senhor está aqui. E a nossa vontade, Senhor, é olhar para o Senhor e dizer: entra, mestre. Entra e come com a gente. Entra, mestre, e senta no meu sofá.
Entra, mestre, e come com os meus filhos. Entra, mestre. Seja bem-vindo na minha casa. Em nome de Jesus. Amém. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será mestre este sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao leito. Tomai e bebei. Por ti Esse é meu sangue. fica paz em mim. Sangue vertido em favor de mim. Fala com Tomai dele. jasmim. Fazei isso em memória de mim. Ter a vida Porque todas as vezes que bebemos, anunciamos a morte do Senhor levar a até que Ele venha. culpa de alguém como Todas as vezes que bebemos, pra nos comunicamos com Ele. sujo do meu próprio Todas as vezes que bebemos, acreditamos que Ele vai adiante de nós. Deus vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me Pegue seu cálice e diga as palavras do Senhor: tomai e bebei, esse é meu sangue. Tomai e bebei. Tomai e bebei, esse é meu sangue. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por esse momento tão especial. Te louvamos porque o Senhor é bem-vindo na nossa casa. Te louvamos e te agradecemos e reconhecemos que Tu és o Deus da nossa história, o Deus que se levantou da terra, nos levantando junto, nos colocando de pé, sendo nosso de segurança nas freadas da vida. Te louvamos por tudo que vivemos aqui, em nome de Jesus.
Amém. Canta de novo, Renato. Lembre de cada coisa que nós dissemos. Lembre e leve para casa o exemplo dessas mulheres. E acredite, irmãos, que esse tempo é um tempo de mudança. Nós vamos estar melhores do que somos. Nós vamos ficar pessoas diferentes. Se dê conta do que aconteceu. Se dê conta desse momento tão especial. A gente tem que acreditar que algo venceu o natural. Nós vivemos dias do sobrenatural. Lembre disso. E ao pensar no sangue do Senhor, ao pensar no corpo do Senhor, eu queria que você lembrasse que o Senhor ressuscitou com cicatrizes. O Senhor ressuscitou com cicatrizes. E nós ressuscitamos, mas nós ressuscitamos com cicatrizes. Nós vivemos hoje um monte de marcas, um monte de coisa, mas nós estamos de pé, mesmo que com cicatrizes. Uma multidão te espera. Pegue o exemplo do Mestre e perdoe. Lembre das cicatrizes e entenda que são cicatrizes não de sofrimento, cicatrizes de vitória. Nós vencemos com Ele. Nós estamos de pé. Nós continuamos de pé, mesmo com cicatrizes. Eu não vou dizer que você está vivendo os melhores dias da sua vida, mas eu quero dizer que as nossas cicatrizes serão cicatrizes de vitória. Que as marcas que nós levarmos desses dias serão marcas de vitória. Nós precisamos acreditar que a ressurreição é a última palavra sobre a nossa vida. Que o pão fala conosco do seu jeito. Que o vinho falou conosco do seu jeito. Nós acreditamos que o Mestre entrou na nossa casa, está com a gente hoje, ceando com a gente. Cante. Que saudade de cear com você. Mas essa saudade o Senhor falou dela na despedida. Ele disse assim: tornarei a cear convosco em tempo oportuno. Agora, não, essa é a última ceia que eu como com vocês, mas tornarei a cear convosco em tempo oportuno. Quero dizer, em tempo oportuno essa igreja vai estar cheia. Nós vamos estar ceando juntos. E quando você estiver andando aqui pelo meio, sabe o que eu vou dizer para você? Eu vou dizer assim: Ele foi adiante de nós. Ele vai adiante de nós. E Ele está conosco. Deus abençoe sua vida. Você que participou da ceia, você que não participou também, Deus abençoe sua vida. E que Deus te faça uma pessoa crédula. Daqui a pouco você vai ver projetado aí a nossa programação. Segunda-feira eu vou estar orando com você. Terça tem programação. Na quarta-feira tem o culto, o Zoom. Na quinta-feira tem uma palavra de mulher, mulheres conversando com outras mulheres, dando uma palavra boa para você.
A gente vai entrevistar psicólogas. Na sexta-feira tem encontros. Tem palavra de um dos pastores. Na terça-feira tem encontro. No sábado tem escola dominical. No domingo tem programação. Olha aí a programação. Vai estar projetada aí. Mas não deixa de participar não. Participa com a gente. E antes de orar, quero te lembrar uma coisa. Sabe o que seria agora? Agora seria a marcha das ofertas. Mas a gente não está aqui para fazer. Mas o nosso compromisso está aqui. Nós vamos continuar sustentando a casa do Senhor. Liga para o Márcio, se você não tem como vir à igreja, não tem como ir a banco. O Márcio vai até a sua casa. Liga para ele. E para você que pode fazer transferências bancárias, continue sustentando a casa do Senhor. Em tempo de dificuldade é tempo de fé. Em tempo de dificuldade é tempo de exercitar nossa fidelidade. Receber a bênção do Senhor. Põe a mão no seu coração. Senhor, nós te pedimos que tu vá adiante de nós, livrando do homem que é violento. Tu vá por detrás de nós, Senhor, mostrando para a gente que há o Senhor que nos guarda. Ele guarda nossas costas, nossa entrada e a nossa saída. Que tu vá ao nosso lado, emprestando o ombro para o dia do cansaço, que esses dias têm sido dias de cansaço, Senhor. Tu vá sobre nós, nos lembrando da luz da ressurreição, e que o Senhor vá dentro de nós, lembrando-nos que Jesus Cristo ressuscitou, e se o meu Redentor vive, eu vivo também. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo siga contigo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Nos encontramos a partir de amanhã. Para você que quer orar comigo, ligue para mim, manda um zap que eu vou ligar para você, para nós orarmos juntos. O Encontros é um tempo da gente ouvir as músicas da igreja e uma palavra dos músicos. Participe das programações da igreja. Quarta-feira eu te espero, hein? Você, mulher, quinta-feira tem palavra para você. Sexta-feira, uma palavra dos pastores. O seu coração. Sábado, escola dominical. E domingo, culto. A igreja não para. Não pare você também. Deus abençoe. Bom domingo.